Hoje a nossa palestra vai ser com a professora Andrea Prodol. Ela vai falar sobre as perícias bancárias, né? Vai mostrar um caso prático para nós. Então, hoje vamos estar aí conhecendo mais uma das áreas da perícia. Vou passar a palavra para ela, não vou tomar muito tempo dela. E aí ela se apresenta e já pode iniciar aí a sua palavra, a sua palestra de hoje. E já pode passar, inclusive, as orientações em relação às perguntas, né? Enfim. Então, passo a palavra para a Andrea. Bem-vinda, Andrea. Obrigada, Thiago. Muito boa noite a todos aqui presentes. Agradeço a oportunidade de dividir um pouco, dividir a nossa experiência nessa área de perícia econômico-financeira. Deixa eu já compartilhar minha tela aqui com vocês, onde vocês já vão colocar aqui o... Começou a apresentação? Não. Sim. Tá certo? Então, me apresentando, meu nome é Andrea Prodol Kowalczuk, como o Thiago falou. Eu atuo na área de perícias em geral, perícia econômico-financeira, já faz um bom tempo. Na realidade, eu tenho uma empresa chamada SP Prodol, e essa empresa, a SP Prodol, SP de Silvio Paulo Prodol, foi fundada pelo meu pai já há 43 anos. Nós vamos fazer 43 anos de existência esse ano, agora em 2024. Mas ele fundou a empresa, a SP Prodol, como representação comercial. Ele, colega nosso, economista, trabalhava na área de vendas e, pelo menos por 15 anos, a gente atuou nessa área de representação comercial. A gente, entre aspas, deixa eu fazer um adendo aqui, na época que ele fundou a empresa, eu era menor de idade, ok? Então, comecei a trabalhar efetivamente junto com o Silvio, com meu sócio, mais ou menos em 88, depois que eu me formei, meu primeiro curso foi matemática. E, na sequência, eu até trabalhei um pouco com um colega nosso, que talvez esteja por aqui. Eu vou fazer um comentário depois sobre ele na apresentação. E o Silvio, com uma visão muito específica de mercado e o desenvolvimento tecnológico que estava acontecendo, o advento da internet, principalmente, ele ficou preocupado com essa área de vendas e resolveu investir numa área que era bastante nova para nós, economista, que não deveria ser. Mais ou menos 28 anos. Eu sei bem dessa data, porque foi o período que eu engravidei do meu primeiro filho. Então, há 28 anos, a gente começou a investir na área de perícia econômico-financeira. E eis que a gente encontrou uma certa dificuldade, porque, obviamente, esse tipo de perícia já existia e os economistas, naquela época, começaram a se acordar que era um campo nosso, campo do economista, e quem a gente encontrou lá, com todo respeito aos nossos colegas, os contadores eram absolutos, atuando em seara que era nossa, né? Era um campo que estava lá restrito à nossa lei do economista. Mas com essa movimentação, com essa movimentação dos economistas entrando e conseguindo entrar na área de perícia econômico-financeira, os contadores alteraram a lei deles. Admiramos muito nossos colegas que conseguiram lá fazer a alteração para que não fossem afastados desse campo. Mas, enfim, detalhes à parte, isso daí é uma discussão bem interessante que a gente pode levar, uma discussão que não vem ao caso nesse momento. E, enfim, e nesses 28 anos, eu e o Silvio, na realidade, ele já há 16 anos me abandonou. Eu digo que ele faleceu, ele está no outro plano.
Então, por um bom tempo nós atuamos na perícia e não foi fácil, gente, não é fácil entrar nessa área. E se hoje não é muito fácil entrar na área, ser perito judicial, tá? Naquela época era pior ainda. E acabou que a gente atua até hoje, principalmente como perito assistente técnico das partes, ok? Então, eu, Andréia, vou conversar com vocês sobre perícia na área de assistência técnica, apesar de que, obviamente, pelo tempo que a gente acaba aprendendo bastante sobre perícia judicial. Tem que, faz uma coisa não pode ser descolada da outra. Então, vamos lá ao que importa em termos de perícias dentro do universo judiciário. Temos vários tipos, né? Perícia criminal, que é algo óbvio, tranquilo, a gente não precisa se aprofundar, perícia médica, que é campos específicos, mas não só a perícia econômico-financeira, mas como outros tipos de perícias envolvem cálculos, contas. Então, a gente devia colocar, e tem muitos que até admitem, outros não, que as perícias deveriam ser multidisciplinares. Perícia ambiental é um exemplo bem forte, porque vai ter a valoração em algum momento do dano, tem que fazer esse levantamento de informações mercadológicas, que é o economista que está habilitado para tanto. Eu ia comentar, eu falei de um colega, eu falo um colega, meu companheiro rotariano, faz, né, perícias em engenharia civil. Foi com ele que eu trabalhei logo depois que eu me formei em matemática, por um tempo até assumir, né, a nossa empresa aqui, a SP Prodol. E ele, observando essa necessidade, ele hoje é nosso colega economista também. Então, para poder efetuar as perícias na área de engenharia civil, que é óbvio que esse tipo de perícia envolve cálculos, ele também é um colega economista. Né? O Gasparim, se tiver por aí, podia dar um tchauzinho aqui para a gente. Deixa eu comentar uma coisa com vocês antes de continuar. Uma coisa muito chata é ficar falando muito tempo sozinha, ok? Aqui. Então, à medida que eu for expondo os assuntos, se alguém quiser se manifestar, por favor, põe a mãozinha ali. A Marildo me ajuda se eu não observar na hora, quiser fazer qualquer tipo de pergunta ou complemento, por favor, sintam-se à vontade. É essa a minha ideia. Eu estou aqui com vocês imaginando todos vocês aí me assistindo do outro lado da telinha, do computador, ou seja, do celular, e eu estou batendo um papo com vocês. Então, eu fiz só essa introdução de quem eu sou, como é que eu vim parar aqui, né? Para dar sequência ao que interessa a proposta de hoje à noite. E a proposta de hoje à noite é falar sobre perícia bancária, certo? Específica, porque a perícia econômico-financeira tem uma gama um leque muito grande. Vocês já tiveram 2 exemplos nos primeiros 2 dias, né, com a professora Gabi e depois Maria Gabriela. Para os íntimos é a Gabi, que é minha amiga pessoal, e o professor Eurico, na área tributária, né? E nós vamos falar sobre perícia bancária, alguns tipos de contratos que podem aparecer para nós na hora que aparece alguma demanda, seja já num processo judicial, quando a gente é chamado para resolver alguma questão, ou para fazer uma revisão que subsidie um pedido de revisional. Júnior Farias, Oi, fale. oi, boa noite. Me ouvindo? Estou ouvindo Desculpa, sim. professora, te interromper aqui. Eu queria fazer uma pergunta. A senhora citou a mudança na legislação dos contadores nessa questão da perícia, até do qual é a área que cada um pode atuar.
qual seria a mudança na lei dos economistas para ajudar a melhorar também essa concepção? Existe uma ideia assim de mudança na legislação? Existe alguma coisa corrente acontecendo para melhorar a legislação vigente dos economistas? Tem, Júnior. Tem, Júnior. Isso é um assunto bastante polêmico entre os economistas e os contadores. Eu vou contar para você que eu participo do Corecon, eu atualmente sou vice-presidente do Corecon, já estou no meu 4º mandato e sempre participei na área de fiscalização, exatamente esse ponto onde, até onde outras profissões podem ou não atuar perto, ou qual que é o limite deles e a nossa. Isso aconteceu, Júnior, há mais de 30 anos, ok? E existe, sim, um movimento junto no Corecon, COFECOM, porque isso é âmbito nacional, para que seja atualizada a nossa legislação. Mas, na realidade, isso não é o objeto de hoje à noite, ok? A gente comentou isso porque faz parte da perícia, a gente vai se defrontar ou o pessoal que já está atuando na área, ou os que estão entrando, que existem muitos contadores trabalhando nessa área de perícia, que a gente chama de econômico-financeira, mas infelizmente o próprio judiciário, em perícias específicas, que é só do economista, eles chamam de perícia contábil, e até nós somos chamados de contábil. Nós estamos desenvolvendo já faz muito tempo trabalhos para que isso mude, a mentalidade dos magistrados mude e saibam diferenciar o que é perícia econômico-financeira e contábil. Conte, Fabiano. Só pegando o gancho, Júnior, você pode consultar a CLE, Consolidação das Leis dos Economistas. Procura no Google lá, eu acho que você consegue achar. No próprio site do Obrigado. Corecon também. É, Fabiano. Muito posso, boa colaboração. Quem quer falar? Agradeço. Andréia, deixa eu só interromper um pouquinho. Quando eu fiz a minha palestra, eu mostrei que a lei, a nossa regulamentação e com a resolução 2005 de 2019, o leque das atividades do economista se abre. Então, é só olhar lá na regulamentação dos economistas que tem todo tipo de atividade que nós podemos desenvolver, tá? Só para complementar isso daí, Tá tá? certo. Obrigada, Gabi. Então, Tá. dando continuidade aqui no foco nos tipos de perícias bancárias que a gente pode encontrar, eu trouxe para vocês um exemplo prático, que daqui a pouco a gente vai ver, sobre revisão de conta corrente, quando tem o cheque especial, né? Existe um contrato de limite de cheque especial. E, normalmente, quando chega uma demanda dessa, vem vinculada, às vezes até vem antes, uma revisão de um contrato, uma confissão de dívida, uma operação de financiamento bancário. Às vezes, para subsidiar uma inicial, uma revisional, ou já a pessoa ou a empresa, a pessoa física ou jurídica, está sendo executada e precisa de elementos para embargos à execução. Ou, às vezes, já vem em momentos que está em sentença, mas o melhor dos trabalhos é quando você faz a inicial, você já subsidiou, fez o trabalho inicial e o advogado e o cliente vai te chamar tempos depois, normalmente isso demora alguns meses, às vezes anos, para que volte e entre em perícia, te contrata como assistente técnico e depois para cálculo de sentença. Existe, então, esses uns pormenores, que depois eu vou entrar em alguns detalhes nesses contratos, porque os contratos de empréstimo normalmente são vinculados à conta corrente. Então, às vezes, chega só a revisão de um contrato, de uma renegociação,
Só que nessa renegociação existiram outros contratos e até o saldo de uma conta corrente. Então, quando a gente pega esses documentos, a gente solicita a apresentação de tudo que possa ser incluído na revisão. Então, isso é um tipo, né, de perícia bancária, que é o mais usual. Financiamento imobiliário é algo que, quando eu comecei lá a trabalhar com isso há uns 28 anos, aparecia bastante. Talvez os colegas aqui, as pessoas jovens há mais tempo, como eu, vão lembrar que financiamento imobiliário, eles tinha muita discussão por conta principalmente de a famosa tabela Price, o sistema de amortização. Eu também não quero me aprofundar muito aqui sobre isso, mas é um assunto que me empolga, é interessante. A questão da tabela Price, sistema de amortização constante, capitaliza, não capitaliza, é uma seara meio complicada que, se eu deixar aqui, eu tenho quase certeza que tem um monte de gente que, se já atua na área, ia querer trocar suas ideias a respeito. Mas o que acontecia no financiamento imobiliário? Normalmente, o sistema era dito sistema Price, que o Richard Price não tem nada a ver com a história nesse sistema de amortização de um empréstimo a prestações constantes. Tá? Eu cheguei até a comprar, na época que eu fiz o meu primeiro curso de matemática, eu fiz o meu TCC falando a respeito, e o trabalho que ele desenvolveu tinha relação lá com questões atuariais, não tinha nada a ver com amortização de empréstimos. Mas aqui no Brasil, não sei por que a gente chama de price, ok. Mas o financiamento imobiliário, vamos colocar aqui objetivamente, se as pessoas lembrarem, o que acontece é que o saldo devedor era atualizado por um determinado índice, normalmente TR. E as prestações e acessórios do contrato não podiam ser atualizados pelo mesmo índice. Eles eram normalmente vinculados ao equivalência salarial do mutuário. Ou seja, a prestação só seria atualizada se o mutuário recebia um aumento, um ganho salarial. É óbvio, é uma situação assim. Espero que para as pessoas aqui também sejam. É óbvio que se eu estou atualizando sempre um saldo devedor e os juros que eu quero é sobre aquele saldo devedor e a prestação que eu pago fica fixa por um determinado tempo, acontece o que na época era chamada de amortização negativa. E aí a briga era grande, ou seja, a prestação que você paga não era suficiente nem para amortizar os juros. E o que os bancos faziam? Pegavam o que estava devendo, que ficou devendo, e somava ao saldo devedor. É isso que não pode, e é isso que também conta corrente faz. É normal, cheque especial. Vou fechar isso aqui para não ficar dando barulhinho aqui para a gente. Então, esse financiamento imobiliário, hoje em dia, não tem aparecido muito, é raro por conta dessa questão hoje de disparidade de atualização monetária, e os bancos já se enquadraram, os bancos já cuidam para que não tenham problemas como tiveram muito um tempo atrás. Outro tipo de perícia é cartão de crédito, e eu vou falar para vocês que cartão de crédito é chato de fazer, eu não gosto, tá? Mas viável, tranquilo, e é assim uma diferença gigantesca quando a gente consegue fazer a revisão, limitando as taxas médias divulgadas pelo... Deixa eu voltar. A gente faz a revisão
detectando qual a taxa que eles estão cobrando. Muitas vezes eles divulgam, outras vezes não está bem claro. Então, a gente detecta a taxa cobrada, faz a comparação com a taxa média do Banco Central. Qual que é a peculiaridade hoje de cartão de crédito? E eu tenho algumas situações, inclusive, semana passada, o perito terminou um laudo que eu vou ter que fazer a manifestação sobre, né, que eu estou como assistente técnica, onde era um cartão de crédito anterior a 2011, a movimentação onde o cliente usou o rotativo, ficou negativo. E vocês conhecem, sabem, é notório que as taxas de cartão de crédito são astronômicas. E somente a partir de 2011 que o Banco Central começou a fazer a divulgação dessas taxas, óbvio, né? Nossa, 2011 teve uma movimentação grande, com certeza, entre as instituições financeiras e Banco Central. Existe uma nota explicativa onde foi revisto várias taxas que eles divulgam do mercado financeiro. Isso até eu vou comentar um pouquinho na sequência. Então, o cartão de crédito é um deles, e o que acontecia quando não tinha-se a divulgação? Eu antigamente gostava de colocar, e era uma lógica que nós defendemos muito, que quando você usa o rotativo do cartão de crédito, poderia se assemelhar a um empréstimo que você estaria fazendo, certo? Um empréstimo, um crédito pessoal. E um crédito pessoal tem taxa muito menor do que cartão de crédito ou até o limite de conta corrente. Só que jurisprudencialmente eles são mais fortes e no período anterior, hoje em dia, a gente já aplica e até o perito me consultou, ele falou, Andréia, aqui a sentença determina que tem que ser a taxa média, limitada à taxa média do Banco Central. E o que a gente faz? A gente não tem. E como a gente já conhece jurisprudência e não existe forma de ter algo melhor no momento, nós estamos colocando períodos anterior a março de 2011, os mesmos índices para uma conta de que uma conta corrente, cheque especial, é aplicado. Outros tipos, pode haver outros, leasing, consórcio, título, né, descontado, taxa de desconto, isso é uma coisa que aparece bastante, só que eu dou continuidade depois que o Thiago falar. Conta aí, Thiago. O que você quer? É só para ler uma pergunta que foi colocada aqui no chat. Ok. Uma pergunta do João Guilherme Carvalho. Ele diz o seguinte: com as novas regras dos juros do cartão rotativo, as perícias nesse campo tendem a diminuir? Existe agora essa limitação, mas eu não acredito que diminuam, tá? Porque a utilização e os encargos sobre a utilização desse rotativo vão continuar enforcando as pessoas, e realmente cartão de crédito é o último recurso que a gente. Aliás, não é o último recurso. O cartão de crédito, se você não controla bem, tá, não deveria ser utilizado. Porque usar rotativo de cartão de crédito é simplesmente dar uma sentença à tua vida financeira. Não uma sentença, não vamos ser exageradas aqui, né? Tudo sempre tem uma solução. Existem outras linhas de empréstimos menos onerosas. Se você está enforcado com cartão de crédito, se alguém chega para mim para fazer a revisional, a primeira coisa que a gente tem que fazer também é saber se já tentou renegociar com o cartão. Já vi várias situações onde eles cortam os juros de maneira assim também radical, consegue fazer uma redução drástica, tá? Então, demanda eu acho que sempre vai existir, porque infelizmente no nosso país as pessoas não têm
a educação financeira, eu acho que deveria, está começando agora, sabe? Pelo que eu vejo, pelos jovens que eu tenho convivido, e mesmo uma movimentação maior, até nossa, né? Nosso meio, de uma educação financeira para se evitar ao máximo a utilização de empréstimos caros, como é o exemplo do cartão de crédito. Tá ok, João? Bom, foi no chat, né? E eu queria só colocar o adendo ali, a taxa de desconto. Peguei muitas situações de revisão de conta corrente, onde a gente detectava operações de descontos, mas inviáveis de ser incluída na revisão mesmo. A gente cita, menciona, porque os bancos não apresentam a documentação necessária para fazer essa conta. É raríssimo. Acho que na minha vida, na minha experiência aqui de quase 30 anos, se eu conseguisse, eu acho que eu fiz 2 ou 3 cálculos mesmo, que eu tinha todas as informações com títulos de descontos, ou enfim, nessa área. Ok? Então, cadê meu mousezinho aqui? Se perdeu? Opa! Vamos falar então sobre conta corrente, né, especificamente. O que a gente precisa quando vai fazer uma revisional da conta corrente? Já já eu mostro aqui uma telinha cheia de numerozinhos para vocês se divertirem, tá bom? O que a gente precisa saber primeiro? Quais foram as taxas contratadas, se tem aplicadas e contratadas? Normalmente os extratos não mostram, um banco ou outro que coloca ali as taxas máximas mensal que vai ser debitada ali de juros na utilização do cheque especial. O que a gente tem que fazer? Vai fazer a reconstituição dos extratos. Normalmente depende muito, isso é uma questão aqui, deixa eu fazer uma vírgula também, conversar com o advogado da causa, tá? Da causa, do trabalho que ele pretende fazer contigo, porque reconstituição de extratos, eu pesquisei até, existem entendimentos que de 5 a 10 anos você pode fazer um pedido de revisional. O normal que eu saiba é 5. Eu encontrei algumas questões assim diferentes, que em alguns judiciários eles admitem até 10 anos. O exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu já vou adiantando, são extratos que começaram em 2011 e foi até 2015 a princípio, mas foi um trabalho inicial que eu fiz, que foi para solicitar, foi um pedido de exibição de documentos, né? E esse trabalho, o ano passado, em novembro do ano passado, foi complementado, mas eu já comento com vocês na sequência. Então, nosso objetivo vai ser, através da reconstituição da movimentação dos extratos, identificar o saldo médio mensal devedor, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhamento da matemática financeira, não tem razão aqui no momento, acho que tem que ter um curso muito mais detalhado e específico para a gente chegar nesse esse cálculo de a taxa efetivamente aplicada. Eu posso colocar para vocês uma coisa que eu não sei se eu acho que eu não comentei no início, quando eu comentei sobre tabela Price, eu não quis chegar lá naquele detalhe que eu sei que é bastante nevrálgico, inclusive entre alguns colegas. Não existe no mercado financeiro do Brasil ou do mundo qualquer sistema de amortização que aplique taxas a juros simples, ok? Nunca a juros simples. Existe sempre o componente exponencial. Se colocar lá a tabela Price, tabela saque ou as tabelas que já inventaram aqui, normal, a mista, e trazer as prestações a valor presente para o banco, tanto faz. Para o banco, tanto faz. O que acontece? Para o mutuário, para quem pega o empréstimo, existe uma questão até psicológica ou do momento.
Porque a diferença entre uma tabela price, que existe a prestação fixa, você sabe quanto que você vai pagar, não considerando atualização monetária, você já sabe a prestação. Se o mesmo financiamento, mesmo prazo, mesma taxa for pelo sistema de amortização constante, a prestação é maior no começo, certo? Então, por isso que lá atrás os bancos, quando eu comentei lá do Sistema Financeiro de Habitação, SFH, normalmente os mutuários, a capacidade financeira momentânea era adotar a tabela price. Mas eu hoje, se eu puder recomendar, se você precisar pegar um empréstimo e puder usar a saque, é melhor, porque ao longo do tempo você paga os juros mais rápido, o teu saldo vai diminuindo, enquanto a price não, a price, se a gente põe aí no Google, quem tiver maior curiosidade, ou a gente pode trocar figurinha em outra oportunidade de colocar os gráficos da price e da saque, a amortização é exponencial na tabela price e a parcela é constante. E ao contrário do sistema de amortização constante, a amortização é constante e, e os juros são decrescentes. Então, na metade de um financiamento, se você vai olhar, aparentemente, você continua, principalmente por conta dos nossos índices de atualização monetária, gente. Isso aqui no Brasil é muito mais sentido. Então, chega lá no meio do contrato, você parece que você não amortizou nada na tabela price, enquanto você tem uma amortização grande na saque. Então, eu digo que a gente evolui sempre. Eu evoluí bastante para eu me convencer, porque eu, lá atrás, há muitos anos, eu e o Silvio enxergávamos a Price como não capitalizada. Não capitaliza. O problema no nosso judiciário, que é proibido da capitalização, essa questão da capitalização, não é a forma, o sistema de amortização, e sim quando existe inadimplência. A inadimplência que é proibido o cômputo do anatocismo é incluir a parcela que não foi paga no saldo devedor. Tá? E é isso que a conta corrente faz direto, certo? E existe aí meios, e eu já vou colocar para vocês como é que a gente comprova que existe a capitalização ou não ao decorrer da revisão. Conta, Thiago, mais uma pergunta? Sim, temos várias aqui. Só deixa eu encontrar aqui. Tem uma pergunta bem interessante, que acho que vai interessar a todos aqui, que é o seguinte, é desafiadora a resposta, mas ele Ai, que pergunta medo. qual o valor médio que um perito pode cobrar para elaborar um laudo pericial bancário? Ok. Será que podemos esperar um pouquinho, que isso daqui está no nosso... Ou eu posso até adiantar. O que Pode, vocês pode deixar, preferem? se tá na pauta aí na sequência. Daí tem uma outra pergunta aqui, que Mais é para o a final, na realidade. Hã? Outra? aí tem mais uma pergunta, que é, tem como trocar um método de amortização? É, Deixa eu ver se eu entendi. Tem como trocar de um método para outro com o financiamento em andamento? Essa é a pergunta. Olha, eu vou te dizer na prática, não sei quem que perguntou. Como eu tinha comentado com vocês, bem no começo, quando a gente começou a fazer entrar nas perícias, o Silvio era o homem cabeça, né? Ele que conversava com clientes, advogados e pegava os contratos, fazia a primeira análise e eu sempre fui responsável pela elaboração das planilhas. E dentro da nossa mentalidade, e o que eu acabei de comentar com vocês, ao longo do tempo, principalmente por conta dos nossos índices de atualização financeira aqui no nosso país, a Price
desde que você já tenha pago a metade, mais ou menos, do teu financiamento, se for substituída pela saque, é vantagem. Então, eu me deparei com várias situações. Isso você tem que pedir uma revisional ou mesmo tentar negociar com a instituição para ver se é viável. De bom grado, assim, eu nunca vi acontecer. Você chegar perto de uma instituição financeira, olha, eu estou pagando aqui pela Price, mal foi amortizado, eu quero fazer uma revisional de tudo que foi pago agora para transformar em saque. Normalmente a gente tem uma amortização muito mais forte, a tua prestação diminui bastante, é vantajoso, mas desde que você já tenha pago mais da metade do contrato. Porque se está no comecinho, como você pagou uma prestação bem menor, se você vai brigar para alterar o sistema de amortização, aquelas prestações que você já pagou, você pagou a menor, entendeu? É isso. Então, acredito que esteja respondido. Qualquer coisa, complemente aí a pergunta ou alguma questão adicional. Mais alguma, Thiago? Bom, tendo feito Por, essa... Oi? por enquanto, não. Pode Posso continuar. continuar? Obrigada. Então, tendo feito essas considerações e adendos, tendo a reconstituição e taxas efetivamente aplicadas, a gente vai fazer também a comparação com as taxas médias divulgadas pelo Bacen. E ali, para pessoas físicas, é público, é domínio público, o código 20741 de cheque especial, e para a pessoa física e para a pessoa jurídica, 20.727. Curiosidade, isso daí cada um vai procurar e fazer essa comparação, ok? E como eu comentei com vocês, essa questão de capitalização de juros e encargos em conta corrente, mais uma vez reforçando, a gente vai se aprimorando sempre no decorrer da nossa vida profissional. Isso não somos nós, acho que todo mundo. Enquanto vivos, a gente está sempre se aprimorando. E esse artigo, esse famoso artigo 354 do Código Civil, eu briguei muito contra ele já. Já briguei muito quando eu fiz minhas revisionais, tá? Fazia meus trabalhos. Onde ele diz que, havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos e depois no capital, salvo estipulação ao contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital. O que diz isso? O que os bancos brigavam e o que agora a jurisprudência já está praticamente pacificada e muitas decisões eu estou encontrando desse jeito, sentenças em revisionais de conta correntes, é que para afastar a capitalização de juros, a partir do momento que ele se torna devido e o banco lá debitou, se o saldo estava negativo e não havia nenhum crédito no dia, fica ali numa continha separado, fica numa coluninha de juros pendentes. A partir do momento que que entra um dinheiro novo, primeiro amortiza os juros e depois a movimentação da conta segue normalmente, tá? Eu vou colocar aqui para ver se eu consigo que vocês visualizem aí um recorte de um trabalho real. Essa daí, como eu comentei para vocês, tá aqui, ó. Estão vendo a tela inteira aí? Tá bom? É um recorte de aqui esse trecho é um recorte da reconstituição. Se der tempo, eu mostro para vocês esse trabalho, que eu coloco a reconstituição e a revisão uma do lado da outra, tá? Para a gente ver, está bem alinhado. Aqui não tinha como colocar, que ia ficar muito pequenininha na apresentação. Eu comentei com vocês que esse é um trabalho que veio lá de 2011, e a cada fechamento, que eu digo, cada cobrança de juros, eu tenho a referência aqui numerada. Então, aqui, para mim, eu já estava na 26, 27. E nessa revisão, veja, é um detalhe interessante, é de uma pessoa física.
E se lá em 2011 ele tinha um limite de R$50 mil, ele era um cliente muito especial do banco, desse banco aqui. Porque hoje R$50 mil para pessoa física já é um limite bem razoável. 10, 14 anos atrás era mais razoável ainda, e até por esse detalhe aqui que está destacado, são operações de capital de giro mais usual a gente encontrar com pessoa jurídica. Então, apesar de pessoa física, esse meu cliente tinha um status especial junto ao banco e usou bastante limite, tanto que entramos agora com uma revisional onde a diferença foi muito bem substancial. Então, isso daqui está destacado para mim porque isso daqui foi ao final feito a reconstituição. Entrou um crédito de 49.733, um débito de 47, mais os juros de 2.653, para calcular quanto foi cobrado de juros, qual que era a taxa, nesse caso específico eu usei a taxa de pessoa jurídica, vamos ver o que vai acontecer lá para frente. E uma coisa muito importante, tudo que eu falo que eu usei, eu estou alinhada com o advogado. Os advogados são nossos parceiros, os advogados que vão defender os cálculos. É importante que a gente esteja alinhado com eles, porque de repente ele já vai dizer, não, André, isso daí a gente não consegue mais brigar judicialmente, vamos fazer de forma diferente. E eu vou colocar para vocês que eu comentei o artigo 354, que eu briguei muito para ser colocado, aqui ser considerado, hoje eu convenço os advogados que não adianta brigar contra, porque a jurisprudência já diz que tem que ser feito dessa forma. Então, nas revisionais, a gente já considera. Aqui eu trouxe como exemplo, isso daqui foi esse empréstimo aqui, ele quitoso, ele estava devedor lá 49 mil e pouco, tá? E aqui na outra telinha, veja se perceba a diferença, tá? Ela está ao lado no meu trabalho. Quando entrou esse crédito aqui, ele já estava 9 mil, é o valor econômico já, naquela data, em janeiro de 2013 aqui, eu já estava achando uma diferença de 9.613 a favor do meu cliente. Por que tem essas referenciazinhas aqui do lado? É a revisional, é onde toda a estrutura da conta corrente vai ser alterada. Nós estamos modificando, é óbvio. Os bancos ficam muito bravos com a gente com isso. Mas não tem como, é dessa forma. E uma situação bem específica que eu vou mostrar quando eu colocar um empréstimo, isso daqui foi um empréstimo de 23.500, olha aqui, voltando, liberação de financiamento, 23.500, tá? Esse já era um anexo 5, esse daqui é meu anexo 1, eu já tinha feito outras operações que eu detectei na análise da conta corrente, o anexo 2, 3 e 4. Então, as diferenças que a gente encontra quando eu faço a revisão das operações de empréstimos nas prestações debitadas, eu costumo, nas revisionais, já compensar aqui, na revisão da conta corrente. Nesse exemplo aqui, olha aqui, o que eu localizei lá no anexo 5, essa prestação seria 2.525. No normal, está aqui, ó, ele foi debitado em 2.533. Deu uma diferença pequena, tá? Mas foi colocado dessa forma para que seja depois, lá nas decisões, confirmado, alterado. Isso é uma coisa muito importante quando você pega direto um trabalho com um cliente, ou já conversar com o advogado, deixar bem claro que trabalho de revisional não é promessa de valor a ser restituído. Isso tudo vai ser conversado e discutido, e os bancos brigam, e a gente tem que respirar fundo para defender as contas, até a hora que vem a decisão e cálculo de sentença. Conta, Fabiano, o que você precisa? Esse é o método hamburguês? Exatamente. O método hamburguês, isso que eu falo, até comentando, conta corrente para mim é o método hamburguês. E os sistemas financeiros de habitação, lá atrás, quando chamava-se tabela price ou saque,
A partir do momento que você tem qualquer operação financeira lá, um exemplo, que a taxa, a atualização não anda junto não tem a mesma, a prestação não vai ser atualizada da mesma forma que o saldo devedor, que é a base dos juros, então virou um método hamburguês, porque você vai ter sempre os juros pendentes, certo? E você só vai amortizar à medida que você depositar o valor suficiente para tanto. Isso é a conta corrente, e é isso que a gente tem visto e tem sido conseguido esse expurgo da capitalização de juros na conta corrente dessa forma. As taxas que a gente apura e faz a comparação, eu tenho a impressão que eu não falei isso ainda para vocês, se isso vale para conta corrente, vai valer já para operações de empréstimos, já há algum tempo tá determinadas que para haver abusividade, você quer entrar com uma revisional comprovando que existe uma abusividade. Só é aceita a revisional do contrato se você comprovar que os bancos cobraram uma taxa muito alta ou juros capitalizados e o efeito que esse juros capitalizado impactou na tua, nesse caso, na movimentação. As taxas, os bancos têm cuidado bastante, nem sempre a gente acha uma taxa abusiva, porque o que o judiciário diz? Para ser considerado uma taxa abusiva, não é a limitação à taxa média, porque é uma taxa média que o Banco Central divulga, certo? E isso faz um tempinho, mas antes, quando a gente já trabalhei muito, assim, não interessa o quão um pouco maior ou menor a gente botava na limitação da taxa média. Aqui, nas revisionais de conta corrente, eu costumo colocar. Por isso que, mais uma vez, é importante sempre o cliente, o advogado, estar ciente que a gente faz a revisional que vai ser ajustada, né, futuramente. Ou dependendo do momento que você pega lá o trabalho para ser realizado. E o patamar que eles consideram abusivo, eu falo eles, né, os juízes, os bancos conseguiram colocar isso, é 50, pelo menos 50% maior. Então, se eu tenho lá uma taxa contratual ou uma taxa, desculpa, vamos colocar o contrário, tem uma taxa média, determinado mês era 1%. Só vai ser considerado abusivo se a taxa for maior do que 1,5% ao mês, né? 50% maior. Então, principalmente nas operações de empréstimos, revisionais de operações de empréstimo, isso a gente tem que cuidar e obedecer ou deixar assim bem claro para o advogado. Vamos fazer mesmo assim? Porque muitas vezes os clientes precisam até entrar para ganhar tempo, mas tem que ter ciência que pode ser fechado questão rápido, dependendo do juiz que for analisar o cálculo. Então, aqui dentro desse exemplo, eu queria colocar, 26 aqui na reconstituição. A taxa era 3,89, os juros que foram debitados. Então, eu fiz a comparação, 3,89 já foi menor que a taxa média daquele mês. Mantém a taxa pactuada. Isso daí é bem claro. Agora, hoje mesmo, estava vendo uma sentença que está determinado isso e ratificado várias vezes, seja qual for o tipo de operação que a gente está analisando, o judiciário já está colocando. Se abusiva, taxa média. Se os bancos, se as instituições não comprovam a taxa pactuada, taxa média ou a taxa que a gente apurou como aplicada, a menor. Sempre pró-mutuário, no caso. Essa aqui já foi, isso aqui vocês podem achar estranho, mas é normal, ficou um mês aqui parado, de 31 foi para 1º de março, e aqui na referência 27, a taxa que a gente apurou de forma exponencial, ou seja, a soma dos juros, mais, falei que não ia falar, né, sobre isso, a soma dos juros mais
o valor presente, né? Vamos colocar assim, o montante dividido pelo valor presente. Para achar a taxa, a gente coloca elevado a 30 dividido pelo prazo, né? Então, aqui foi a soma desses dois aqui, tirando aqui em módulo, né? Soma desses dois, dividido por ele mesmo, elevado a 30 dividido pelo prazo aqui que a gente determinou. 12,34, enquanto a taxa média era 6,87. Olha a diferença, aqui 7.268 e eu achei 3.154. Gente, presta atenção aqui. Então, como é que eu compenso? Aqui não teve problema. Aqui, ó, dia 1º que foi debitado a taxa de juros. Aqui, ó, pendência e mora, a somatória aqui foi debitada dia 1º de março, né? E aqui no dia 1º de março, apesar de negativo, esse crédito aqui, 9.500, foi dinheiro novo. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tem devolução de cheque, outra entrada de crédito que não é dinheiro novo. Entrou dinheiro novo, eu faço a compensação, mas do lado. Os juros aqui, na movimentação, a gente zera, porque aqui eu já compensei os juros. Aqui da mesma forma. Aqui não no dia 5, mas no dia 10, foi compensado os 3.154. E assim por diante, nessa revisão de conta de cheque especial com as operações de empréstimos vinculadas, aqui eu mostrei até o anexo 5. Houve 9 operações vinculadas nesse período que foi analisado. Começamos em 2011, era até 2015, e no final do ano passado o banco apresentou somente 3 dos contratos que eles tinham sido sentenciado a apresentar, não apresentou. Sabe o que aconteceu? Artigo 400 do CPC. Ou seja, se você não consegue comprovar aquilo que a outra parte conseguir calcular, como é o nosso caso, vai ser admitido como verdade. Então, em alguns casos é muito bom, em outros mais ou menos. Aqui foi mais ou menos, porque teve as 3 operações que eles apresentaram, a taxa contratada era um pouco menor do que efetivamente aplicada e um pouco menor que a do Bacen. Então, mas como não tem jeito, mas também não está tudo perdido. Vamos lá na menor das taxas para ser feita a revisional. E enquanto operações de empréstimos, crédito pessoal, ou mesmo se fosse pessoa jurídica, né, capital de giro, aqueles empréstimos capital de giro para pessoa jurídica. Importante, o pessoal aqui mais novo, sempre fazer um resumo das variáveis. Se viável, se você tiver o contrato disponibilizado. Porque senão, lá esse daí que eu fiz, da análise da conta corrente, tem que fazer todo um trabalho de conciliação para localizar os créditos e com os respectivos débitos. E, nesse caso, tendo o contrato, analisar data, valor, prazo, acessórios, é esse o ponto que, quando eles não apresentam o contrato, é interessante, porque a gente estabelece como valor financiado o valor liberado, que acaba sendo um ponto favorável na hora da revisão. E data de primeiro pagamento é uma questão importante, porque qualquer sistema de amortização, seja saque e price, se for mais do que 30 dias ou menos, tem que considerar os encargos, os juros, né? Os juros, se for 60 dias por 30 dias, e nesse momento, sim, os juros, pelo período de carência, normalmente são jogados como empréstimos também, tá bom? Tem que cuidar com essa alegria das pessoas pegarem o empréstimo e ter carência grande. Se você não for pagando os juros no período da carência, esses juros não vão ser perdoados, eles vão fazer parte do seu principal depois. O banco não é bonzinho, não. Parece, mas não é. Nunca são. Então, analisar qual foi o sistema de amortização
e analisar, saber na data que foi feito o empréstimo, né, a operação, qual a taxa média divulgada pelo Bacen. Aqui eu tenho uma briga também bem interessante, está bem atual, sobre a divulgação das taxas médias. Essa 39,47 aqui, que foi utilizada sempre pelos bancos, se colocar lado a lado, fazer pesquisa, a taxa, esse daqui, que é taxa média mensal pré-fixada, crédito pessoal ao ano, ela foi descontinuada em dezembro de 2012. É aquela história que a partir de março de 2011 fizeram revisão, eles fizeram estudos, tem nota explicativa no Bacen, pena que eu não achei aqui, mas eu já usei em 2 trabalhos meus exatamente por causa disso. A continuidade, esse 20.748, esse código, vem desde lá de julho de 2004, com taxas absolutamente parelhas, iguais a 39,47, que os bancos sempre usaram em demandas anteriores, que eu sou um pouco mais velha, 30 anos, mais ou menos nessa área. Se foi em 2011, eu já atuava há bastante tempo. E era essa taxa que era aplicada, tá? Só que agora eles querem brigar com a gente dizendo que existe o crédito pessoal não consignado, que esse que é o correto. Ainda não foi criada jurisprudência, eu tenho no mínimo 2 situações que eu estou brigando e dizendo que a gente tem que usar 20.748, porque eu comentei, instituições financeiras e Bacen. Foi interessante por um certo lado, porque não tinha-se a taxa média de cartão de crédito, por exemplo, como eu comentei, mas, por outro lado, eles abriram um leque e esse específico está me incomodando. E eu até questiono, se tiver aqui colegas que atuam na área e saibam dizer por que agora chama crédito pessoal total e o consignado total. Normalmente, esse total a taxa é um pouco menor, e sempre tinha sido utilizada essa. Agora, desde março de 2011, tem o não consignado. O pessoal sabe a diferença de consignado e não consignado. Empréstimos não consignados não são vinculados aos seus salários, consignados são vinculados, ou seja, a instituição que concedeu o empréstimo tem direito a debitar, né? Quando você tem o teu salário disponibilizado, o teu salário está vinculado ao empréstimo, certo? Então, tem aí para trabalhadores do setor privado, público, pensionista do INSS, e esse consignado total. Aí eu pergunto, alguém sabe quando usa o consignado total? O banco não usa nunca. Qual que é a diferença? Eu tenho que ver um meio de questionar o pessoal do Banco Central, mas tecnicamente não é claro mesmo. E eu estou ainda nessa questão, ó, porque sabe qual é a esperteza deles? Desculpa o termo. Vocês têm ideia da diferença entre esse código, os índices, e esse daqui? Praticamente o dobro, só isso. Eu até peguei, faz tempo que eu não foi o ano passado que eu comentei que eu mexi eu não atualizei meu banco de dados, cada um recomendo ter seu banco de dados, mas estava assim, girando em torno de 3% ao mês para o 20.748. E o 20.742, o não consignado, quase 5,5%, girando em torno de 5,5%. De 3% para 5,5%, dependendo do montante que você pega de empréstimo, que você faz esse empréstimo, é muito grande, é bem doído no bolso, gente, bem doído. Eu costumo dizer que o problema do Brasil não é essa questão de capitalização, não capitalização, é o problema de encargos de inadimplência, mas principalmente isso que eu mostrei para o que eu estou comentando com vocês, as taxas de juros que os bancos imputam para quem quer fazer os empréstimos. Então, aqui é o exemplo que eu comentei com vocês, daqui eu trouxe até o anexo 2, o anexo 3, anterior, né, aqui, ó, foi de setembro de 2011,
onde eu não tive acesso ao contrato, somente pela análise da conta corrente, eu tirei as informações, a gente identificou lá um crédito de R$ 48 mil em setembro de 2011, não tinha os acessórios, não tinha informação dos acessórios, identifiquei a prestação cobrada e recalculei a taxa aplicada. E a taxa aplicada no Bacen na época era de 3, naquele código que eu comentei para vocês, 3.107. Na revisão aqui, ao invés de 7.152, olha o empréstimo, R$ 48 mil para pagar em 8 parcelas, ao invés de 7 mil, seria 6.800 e pouco. A soma, né, das diferenças que dá aqui está bem clarinho, porque dá 2.266, tá? Essa diferença já foi compensada, como eu comentei para vocês lá, quando eu indiquei lá o anexo 5, na evolução, porque essa evolução dentro da movimentação de conta corrente, o impacto é grande no saldo médio devedor. Então, eu normalmente faço esse tipo e indico esse tipo de revisional, certo? Muitas vezes, ou algumas vezes, não muitas vezes, na sentença, nas decisões, os juízes mandam que as diferenças eventualmente encontradas sejam devolvidas ou sejam calculadas a partir da data que elas foram debitadas. E, bom, aí eu posso falar para vocês que, dependendo da situação, pode ser melhor para o teu cliente ou pode não ser melhor para o teu cliente. Nesse meu caso especificamente, não seria melhor pelo montante de limite de cheque especial que ele utilizou, porque o impacto desses 2 mil e poucos reais aqui está refletindo naquele montante que eu falei que já estava 9, 10 mil reais em 2013. E nós fizemos toda essa evolução até 2020. E nota técnica é sempre muito importante em todos os trabalhos, colocar aqui, olha, os dados da operação foram apurados somente pela análise dos extratos, em função da não apresentação pelo banco dos respectivos contratos e suas evoluções. E aqui também coloco o que eu estou comentando com vocês, que os valores calculados como valor devido, em destaque, foram lançados na conta corrente após o expurgo dos valores cobrados. Aqui é o que eu mostrei ali na prática na conta corrente para vocês. Então, esse é um exemplo, o anexo 3 também, aquele foi o primeiro contrato, o segundo contrato que localizei, esse já é um valor menorzinho, R$ 2 mil, mesma situação, que não preciso ficar aqui repetindo, aqui a diferença foi menor já, tá? O impacto foi menor, mas a diferença aqui foi maior. Não, mais ou menos mesma. Daqui deu na faixa de 30% de diferença. Estou até contando para vocês, é o que eu comentei. Isso pode ser que lá na frente não dê resultado, mas em comum acordo com o advogado, eu demonstro isso daí, foi apresentado e foi efetuado as contas dessa maneira. Gente, já cansando de falar aqui, eu acho que vocês... Eu estou cansando da minha voz aqui já, de me ouvir falar. Como é que você se torna um perito, uma perita do juízo? Como eu falei, eu não sou perita de juiz, mas auxilio alguns colegas, tive uma experiência muito lá atrás, e, enfim, como eu já tenho uma carteira boa formada, a gente já está no mercado há bastante tempo, eu não sou e não pretendo ser, mas é um bom meio de atuação e super recomendo. Tem que ter perseverança, tem que fazer o que vocês estão fazendo. Aqui é um curso, uma explanação, mas é um primeiro contato. Procurem especialização, procurem ter experiência com outros colegas que já atuam na área. Importantíssimo, certidões depois no nosso conselho, né? Tanto no nosso, que eu digo, Corecon, Cofecon. Tá? Cofecon, nós também temos uma habilitação que nos dá credibilidade. E fazer o cadastro no CAJU. CAJU é o Cadastro Auxiliar da Justiça. Quando eu comecei, com o Silvio, né? Começou, não existia isso. Era, infelizmente, aquele famoso QI,
que indica você ser conhecido do juiz, você chegar lá, mostrar, levar teu currículo. Ainda é interessante você visitar varas e conversar, e queira ou não, é a rede, a rede social, né, que a gente fala, network, é sempre muito, muito importante. Mas o caminho para os mais jovens, ou para quem está querendo entrar hoje, está muito mais simples do que na época que eu e o Silvio começamos a atuar. Remuneração, que foi feita uma pergunta. Chegamos aqui, Thiago. Ela é variável, por quê? É muito, muito dependente da complexidade do processo que você vai pegar. Quando você pega determinado tema e você vai atuar como perito, eu sou a pessoa, enquanto assistente técnico da parte, que vou formular quesitos sobre a demanda que está sendo discutida, e é óbvio que dentro dos critérios, dependendo do momento processual, porque existem perícias que são realizadas ainda na fase, normalmente na fase de instrução do processo. E depois também existem perícias quando, na fase de liquidação de sentença, não se chega num acordo, como um acordo, o juízo pode chamar uma nova perícia para fazer o cálculo conforme as decisões, sentença de primeiro, segundo, dependendo até onde foi discutido o processo. Então, depende dessa complexidade e dos quesitos. Você vai fazer uma análise das horas técnicas que a gente coloca, horas técnicas que você vai precisar, Esse exemplo que eu coloquei para vocês de reconstituição não é... Quer dizer, para mim, eu acho gostoso fazer esse tipo de trabalho. Hoje eu prefiro receber o trabalho já reconstituído, fazer só as análises, as apurações, e muitas vezes as pessoas que estão começando têm um pouco de dificuldade de fazer essa conciliação, de enxergar aonde que você pode conciliar créditos e débitos para, mesmo que o banco não tenha disponibilizado o contrato ou a evolução da operação, a gente pode ir lá e brigar pelo cliente. Certo? Mas, enfim, o perito, ele vai analisar em que momento que está o processo, qual a complexidade e valor da causa. Também valor da causa, por que eu coloco isso? Tem processo que acaba se inviabilizando, porque, às vezes, o valor da causa é pequeno e a complexidade, na realidade, os quesitos também, que as partes abusam, isso enquanto trabalhando e atuando como assistente técnica, a gente tem que tomar cuidado. Você não vai se vincular ao valor da causa, e vai ser muito maior teus honorários. Você não vai querer trabalhar, sei lá, 20, 30 horas e cobrar R$1.000, R$2.000, porque o valor da causa é pequeno. Então, isso tudo, você vai colocar a tua proposta, enfim, vai ser analisado, e a gente tem aqui divulgado pelo COFECOM o nosso valor da hora técnica do economista. Hoje está em R$501, todo mês de agosto ele é atualizado pelo IPCA, certo? Só que também é muito relativo essa questão, e eu vou mostrar aqui um exemplo de como a gente monta. Bom, esse daqui até é um exemplo para perito mesmo, porque tem diligências periciais, respostas quesitos, a gente zera ali, porque não é a minha situação, normalmente. Conta, Fabiano, antes de eu continuar. Qual que é a pergunta? Tive um trabalho aqui que eu pedi R$50 a hora técnica, o valor da causa era 18.000, era baixo, deu bastante trabalho. Estou Quanto você começando, pediu? Desculpa. R$50 a hora. 50? E teve um que eu pedi 200. Eu sou de Rolândia, aqui Londrina, 15 quilômetros, tem uma Smart Perícias aqui, eles pedem 250 a hora, mais ou menos, o trabalho pericial. É muito variado entre as profissões. O contador tem um horário, tem um valor menor. A APEPAR divulga um outro valor de hora técnica. Isso daqui é uma sugestão do COFECOM,
certo? Como valor da hora técnica, tanto que eu gosto de utilizar isso para demonstrar qual que é o valor da hora técnica da minha categoria profissional, mas olha que eu coloco aqui, isso daqui dependendo, descontos, tá? Eu chego a conceder 50% de desconto, porque a gente tem que, infelizmente, eu vou contar um segredo, é a questão mais complicada para mim, quando o Silvio me abandonou em 2008, que ele faleceu, eu falo que ele abandonou o barco, fazer a valoração do seu trabalho. É bem complicado, porque se vê, você analisa. Esse daqui é um exemplo, gente, que foi bem trabalhoso. Não é, esse daqui não está vinculado ao exemplo que eu passei, foi uma outra situação. Foi confirmado, esse eu fiz o trabalho, e eu tinha um bom relacionamento com o escritório, a parceria, né, com o escritório que me contratou. Muitas vezes a gente tem que fazer uma negociação, assim como na perícia, né? Na perícia se coloca mesmo lá teus honorários, as partes dificilmente vão concordar na hora. Então, mesmo que você coloque um honorário bem adequado, normalmente o autor que tem que arcar, a não ser que já tenha sido decidido, às vezes o juiz manda dividir, ou já tenha lá no começo invertido o ônus da prova, né? Acho que esse é o termo, que o ônus da prova tem que bancar os honorários do perito. Então, isso é só um modelo, isso daqui depende do cliente. Eu, como assistente técnica, atualmente, eu tenho 2 clientes que estão pagando parcelado, que entende que a gente tem que ser remunerado, que o trabalho é complexo, e a gente tem que estar aberto à negociação, certo? E às vezes é até bom, porque você acaba fazendo uma carteira, né? E assim que é a atuação do perito, é formação de carteira. Eu vejo aí com os colegas que trabalham. E chegando ao finalmente, como eu coloquei, é muita persistência para atuar na nossa área, criatividade para procurar meios e a atitude para estar sempre se atualizando. Então, o que eu posso dizer é que eu me coloco à disposição de vocês para, se houver mais perguntas, ou amanhã depois, fica aí meus contatos para, se quiserem trocar alguma figurinha, como eu costumo dizer, brincar sempre com o pessoal mais próximo. Vamos trocar umas figurinhas aí, profissionalmente, tirar dúvida. Era isso que tinha a falar. Ótimo. Obrigado, doutor Obrigado, André. André. Alguém quer fazer alguma pergunta? Desculpa, pode falar. Não? Então, André, tem algumas perguntinhas aqui ainda para você responder. Mas em relação ao método hamburguês, aqui a Maiara da Silva Almeida tem a seguinte dúvida. Você utiliza no método hamburguês dias úteis ou dias corridos? Boa pergunta. Gostei porque teve também no próprio essa questão de reconstituição, cheque especial, eu coloco sempre como dias corridos, certo? A não ser que eu tenha o contrato na mão que especifique, tá? Mas não são todos os bancos não cobram dias úteis, mas já vi alguns que colocam que é dias úteis. Aí você tem que tomar cuidado na hora da reconstituição, descobrir qual foi a taxa aplicada. Eu até prefiro, acho mais fácil computar lá os 30 por 30 e pronto. Tomar cuidado com a revisão, calcular o saldo médio devedor. E, enfim, eu opero com dias corridos, normalmente. Considero dias corridos, a não ser que o contrato já diga ao contrário. Tá bom? Ok, Mais obrigado. alguém? Tem mais uma pergunta aqui. A pergunta é do Gevásio. Existem súmulas que limitam o percentual dos juros? Não vi, não tem, não. Não tem. Mais uma vez, né? Voltando ao meu passado, que chato falar isso, né? A gente brigava muito com essa questão de limitação.
a 12% ao ano. Eu não me lembro de cor as leis aqui, se tiver algum colega da área que quiser citar a lei, mas não é limitado, os contratos são de livre negociação entre as partes. Então, a gente colocou mais instituição financeira, mas é de livre negociação, e o que vai ser buscado é se há uma abusividade dentro dessa livre negociação. Por isso que existe hoje as taxas médias divulgadas pelo Bacen. Infelizmente, infelizmente é triste falar, né? Alguns bancos estão tomando cuidado com isso, certo? Então, mas a gente ainda eu achava muito, gostava muito de trabalhar quando vinha demandas contra o Itaú, Santander. Hoje, de vez em quando, encontro do Bradesco também, mas Santander e Itaú era certo, contratos mais antigos, a gente apurava essa abusividade. E detalhe, não só a abusividade da taxa de juros, que não existe essa limitação, ok? A questão de você divulgar lá a taxa contratada e a efetivamente aplicada. Muitas vezes esses bancos deixam alguns acessóriozinhos, alguns pontos ali que não estão muito claros, e você pega todas as variáveis, faz a reconstituição e confirma a prestação que está sendo cobrada e a taxa é maior, certo? A prestação deveria ser um pouco menor. Então, é isso que acontece. Ok, obrigado, André. Temos mais uma dúvida aqui. A Renata Escandolara. Ela pergunta o seguinte: se você utiliza alguma ferramenta para fazer os recálculos além do Excel, aí caso positivo, poderia indicar? Renata, isso é até uma coisa que quando estava preparando a apresentação, eu fiquei imaginando, já respondendo, não utilizo, eu utilizo o Excel somente, e eu sei que as pessoas precisam evoluir, eu sei que até o próprio Excel, a forma como eu trabalho, a forma como eu tenho o meu banco de dados, poderia estar mais avançado com a tecnologia que se tem hoje, tá? Outro dia, exemplificando, acho que foi ano passado, eu tive que fazer uma reconstituição de muitas notas fiscais e recebi arquivos assim, onde, nossa, eu tive que, só por pendrive ou e-transfer bem grande, e eu fiquei imaginando com a minha parceira, né, que faz parceria de trabalho, isso é importante, algumas informações das notas, e eu descobri com um sobrinho, pessoa mais jovem, que existe uma forma de você programar e tirar das notas fiscais ali, direto para uma planilha, só as informações que você quer. Gente, eu ganhei muito tempo, valeu o investimento. Então, tem muita coisa na tecnologia que eu, Andréa, por enquanto não uso. Quem sabe a gente faz uma parceria, a Renata está aí, né, com a mãozinha levantada. Tudo bom? Quem sabe, vocês amanhã depois, precisando, querendo entrar ou se aprofundar, eu estou aberta a aprender novas tecnologias. Conte. Eu só abrir um parênteses, eu acabei de ter o meu currículo aprovado no Caju, então vamos esperar as nomeações, né? E eu vejo, já acompanhei algumas revisionais, até na área que eu trabalho, e principalmente cheque especial é bem difícil fazer os recálculos, né? Porque o juiz geralmente determina a revisão aí dos últimos 10 anos, né? Aí você pega um extrato de 10 anos para você olhar dia a dia, mês a mês, é bem complicado. Então era mais nesse sentido, se teria alguma coisa mais fácil para a gente trabalhar, né? Os antigos não tem como, tá? Antigo, dependendo como a formatação que vem, aqueles cheques do Banco do Brasil, aquelas informações, mas quando está em PDF, os mais atuais, eu utilizo até a ferramenta própria Adobe, você transforma o PDF em Excel, então facilita muito. Mas ó, eu fiz muitas reconstituições longas, passava férias digitando. Eu lembro, acho que um recorde antigo, a época que meu pai era vivo ainda, eu nas férias, na casa da praia, digitando, deu mais de 20 mil linhas digitadas, digitar data, digitar a rúbrica, digitar o valor, e às vezes até número do documento, assim, isso que é a dica
de reconstituição para apurar operações vinculadas, é verificar se aquele número do documento ali que alguns bancos colocam vai ter relação. Tá bom? Mas é isso, os atuais, os últimos 5 anos são mais fáceis, os 10 anos, muitas vezes a gente tem que ir lá no... Conta, Thiago, você queria... Perfeito, obrigada. Nada, Renata. Qualquer coisa precisando, Você falou que fez uma digitação de 20 mil linhas. Há uns 5 anos atrás, eu peguei uma conta corrente muito grande e chegou em 40 mil linhas no opa, Excel. ganhou de mim. Sobrevivi. E era daquelas bem ruins mesmo, que tem que estar digitando, né? Não tinha como escanear, que era antigo mesmo, lá de 1900 e lá vai bolinhas, né? E é muito chato esses trabalhos antigos, até quando envolve atualização monetária, porque, nossa senhora, atualização monetária na época da ORTN, BTN, até chegar no UFIR, e, enfim, mas faz parte, né? Nosso métier. Aqui tem uma pergunta, assim, eu confesso também que eu sou um pouco atrasado aí com essas inovações tecnológicas, eu uso basicamente Excel, mas tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, é a pergunta do Vinícius. De que forma vocês acham que a inteligência artificial impactará a perícia financeira? Outra pergunta, existe mercado para economista atuar como perito atuarial? A primeira parte, como é que é o nome? Vinícius, né? Vinícius, isso. Vinícius, primeira parte, Vinícius. Eu tenho certeza que já já eu vou estar muito defasada e vou ter que pedir ajuda para os mais jovens. Eu já sinto que poderia estar fazendo alguns dos meus trabalhos de uma forma mais ágil, e tanto que eu já estou fazendo parcerias, ok? Com o pessoal mais jovens, exatamente, tendo em vista essa questão de inteligência artificial, mas com muito, muito cuidado, gente, muito cuidado, porque tem algumas questões de, fugiu o termo, confidencialidade, que a gente tem que cuidar. Essa questão da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, daí tudo é muito sério. E, enfim, é o futuro que está acontecendo. E antes até de entrar na segunda parte da pergunta, na segunda pergunta, eu estou observando assim, um conflito muito grande que eu tinha com o Silvio, 16 anos atrás, antes dele falecer, porque, como eu comentei, eu sempre fiz as planilhas e ele fazia análise e elaborava o laudo. Ele escrevia à mão ainda, já com internet funcionando, e eu tinha que digitar tudo para ele. Eu falava, pai, pelo amor de Deus, era meu pai, né? Não tenho o que falar, SP Prodal, meu pai. Pelo menos digita. Aí eu consigo, digita e eu só faço a formatação, né, do trabalho. Consegui, ele estava super orgulhoso dele mesmo, porque ele já estava aqui e digitava aqui o teclado. Morria de dó do teclado, porque ele era da geração da máquina manual mesmo, é plec, 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 aqui no coisa. Mas, e hoje eu me sinto assim, eu me sinto respirar fundo, temos que nos atualizar, porque eu acho que eu tenho, se Deus quiser, uns bons 20 anos pela frente de vida útil profissional, assim espero. E vamos fazer parceria com o pessoal jovem para eu aprender também. A segunda parte, acabei me perdendo, Thiago. Qual que foi a pergunta? Tem campo para o economista atuar na área de perícia atuarial? Isso tem sim, e está na nossa lei, bem claro, e quem precisa, às vezes, seguradoras brigam. Eu já vi no mínimo umas 2 situações onde eles querem, querem que tenha o pessoal registrado, que tenha curso em atuarial. Não, se você tem, se sente capaz, conhecimento, é a Gabi. A Gabi faz atuarial. Olha lá, ó. Maria Gabriela faz. É assim, faço, mas eu não faço. Eu tive 2 processos agora que vieram para mim para fazer atuarial. Me habilitei e justifiquei, justamente pela nossa lei que nos permite fazer a perícia atuarial. Só que as partes
impugnaram porque eles querem que seja um perito atuarial Registrado. que esteja na associação dele. Agora não lembro o nome da associação lá dos peritos. Eles têm que ser associados lá nessa associação. Então, eu perdi 2 processos porque as partes é que não quiseram, exigiram perito atuarial. É isso. Mas É nós uma pena. Podemos sim. Então, é mais um campo aqui para a gente se envolver Brigar, né? enquanto instituição, e a gente precisa ter mais proximidade com o judiciário para esclarecer aos magistrados, primeiro, que existe uma diferença entre o perito contador e o perito econômico-financeiro. Encontrei muitas situações, eu estou com um contrato com uma empresa grande, da área, enfim, questão de confidencialidade, né? Mas que exige muito conhecimento mercadológico. E essa empresa tem brigado muito para que não seja um perito contador, que precisa de um perito economista. De vez em quando, eles têm conseguido reverter dentro do processo e que um perito economista seja nomeado. Mas, enquanto volta e meia tem peritos contadores e a gente elabora os quesitos, focando situações mercadológicas, eles prejudicam o quesito, eles não respondem, porque eles dizem que não têm capacidade. Então, os magistrados, os juízes têm que ter essa visão, e aos poucos a gente está começando a ganhar esse mercado e conquistar, né? Reconquistar o mercado. Eu não quero brigar com contadores, tem muito contador que são muito eficientes e, enfim, a gente tem que olhar a nossa profissão e essa área de perícia econômico-financeira como em crescimento ainda para nós economistas, porque tem muito mercado para todo mundo ainda, certo? Então, e a atuarial vai ser um ponto também, como diz a Gabi, que a gente tem que incluir nesse esclarecimento aos magistrados sobre É a verdade. competência do economista. E aí, mais alguém? Tem mais dúvidas aqui, sim. Antes de falar a próxima dúvida, tem vários elogios aqui. O pessoal gostou bastante da apresentação, deu os parabéns. E Obrigada. só complementando ali, a Gabi não recordou o nome do Instituto dos Atuários, mas se não me engano é o IBA, né? Instituto Brasileiro Acho de que é Atuários. jubileu de atuários. Isso mesmo, isso mesmo. Então, Uhum, tá certo. então Obrigada. nada. Então, alguns Isso. exigem que eu também já fui nomeado em alguns casos, inclusive Uhum, tanto na área civil quanto trabalhista, eles acabam impugnando a nossa formação enquanto economistas, é verdade. exigindo um atuário registrado no IBA, né? Mas Isso mesmo. acontece aí. Uhum. Então vamos para a próxima pergunta aqui. É, assim, quase que algumas dicas, né, que ela quer. A Ingrid Guimarães diz: como iniciar na perícia financeira? Quais seriam os primeiros passos para o economista? Como eu falei ali antes do final da apresentação, você já está começando, você já está se interessando, vendo as possibilidades que você pode atuar. Então, você viu com a Gabi essa semana a questão de apuração de haveres, área tributária, bancária, e amanhã vai ter o Godoy, né? E sexta-feira o Consentino na área de avaliação de empresas. Fazendo cursos, se especializando e procurando trabalhar com parceria, se oferecendo realmente, se você se sente competente para fazer uma revisão, um cálculo, para fazer um trabalho. Como eu comentei com vocês, eu já ajudei, já trabalhei junto com muita gente começando, certo? Enquanto vocês mesmo assinando, ajudando a executar o trabalho,
nessa orientação. Inclusive, nós temos uma perita hoje bem famosa, não vou dizer um nome, que eu lembro que chegou aqui com o Silvio ainda entre nós, e nós fizemos alguns trabalhos assim para ela. Ela usou como modelo e hoje, nossa, ela tem identidade própria, sabe? Eu vejo que tem identidade própria, muito bacana. E eu olho assim, eu lembro que a gente ajudou, ela chegou, conversou com o Silvio, a gente disponibilizou planilhas e trabalhos, enfim, eu, é dessa forma. Como eu falei, Maria, lá, compartilhamento é persistência, criatividade, atitude, tá? De chegar junto com seus colegas e dizer, quero começar, quero fazer. Tenho uma referência, um cliente, se cadastre no Caju, como a Renata fez. Conta, Fabiano. Eu comecei da seguinte forma, se for, não sei se vai ajudar, mas eu comecei com um curso no Corecon, fiz uma pós em contabilidade, que tinha perícia, Uhum. cadastrei no Caju, fui aceito e liguei para as varas. Comecei a ligar para as varas, mandando meu currículo no e-mail da vara, até conseguir a primeira nomeação. Foi assim que eu consegui. Persistência, atitude e criatividade, como eu coloquei ali, né? Nada na vida vem fácil. Desculpa, esqueci o nome dela, Thiago. Ah, Agora eu perdi aqui também, deixa eu ver. perdeu. Ingrid. Ingrid, isso. Ingrid, eu sempre costumei a falar dos meus filhos hoje, já estão trilhando seus caminhos, nada na vida vem fácil. Se você quer alguma coisa, de fato, tem que se esforçar, correr atrás. Esse é um campo muito bom, que a partir do momento que você está estabelecido, que você já tem um nome, a situação assim, as referências, você vai sendo indicado, tá? Já é automático. A gente não faz propaganda, dificilmente a gente faz propaganda. O teu nome num processo, ele já é a tua referência. Eu posso colocar assim, eu não coloquei desde o princípio aqui a minha história. Eu sou herdeira, né? Eu sou segunda geração. E a minha preocupação grande, quando meu pai faleceu, foi meio que de repente. Eu falei, e agora? Né? Eu sei fazer o trabalho, mas ele era o cabeça da empresa. Mas foi naturalmente, a princípio, os parceiros, advogados parceiros, alguns clientes, continuaram, e depois de 16 anos que eu estou trabalhando, eu posso te dizer, Ingrid, que 80%, 90% dos clientes que eu tenho hoje não conheceram o seu Prodol, sabe? Então, eu acho que é uma referência positiva. Acho não, né? É uma referência positiva. Tenho advogados que eu trabalho desde aquela época que ele estava por aqui ainda e sempre indicando trabalho. Então, a tua seriedade, a tua competência, ética. E outra questão, detalhamento nos processos. Essa semana ainda eu escutei de um advogado que não conheceu o seu Prodol, falou, Andréia, ele está me indicando para uma recuperação judicial, que é o outro síndico, e está lá brigando com a juíza para que a gente seja nomeada, porque, Andréia, eu não confio em outra pessoa, você traz trabalho detalhado. Então, dentro de um modelo do parecer, do que você emite, é importante você colocar você não pode entrar na seara jurídica, mas você tem que embasar o que você está executando com o conhecimento jurídico. Você acaba até conhecendo, às vezes, até muito mais do que alguns advogados que estão começando. Então, a gente já acaba quase ensinando advogados, às vezes, no começo, sobre o que pode, o que não pode. Não adianta mais brigar com essa questão do artigo 354 em conta corrente. Eu, pelo menos, não brigo mais, sabe? Então, são situações que a experiência vai estar. Por isso que é falado, Ingrid, o perito,
é o experto do, né, o expert do juízo. Então, você tem que ter a experiência, procurar trabalhos para começar a ser nomeada, e se for nomeada sem experiência, por favor, sentiu insegurança, busque, ligue lá para o conselho, lá, converse lá com a Marildo, Marildo? E quem é que você me indica, assim, para me dar uma força aqui? É? A gente está à disposição, não só eu, Tiago, nós temos alguns conselheiros que estão sempre junto ali, defendendo a nossa profissão, que são peritos, tá bom? Judiciais, e no meu caso, assistente técnica, mas já ajudei muito perito judicial também. Tá certo, obrigado, Andréia. Nós temos aqui várias dúvidas, mas pelo nosso horário acho que a gente não consegue responder todas. Mas o pessoal perguntou se a gente tem algum grupo, alguma coisa onde a gente pode colocar essas dúvidas. Nós temos um grupo dos peritos, né, do Conselho Regional de Economia aqui do Paraná. Basta entrar em contato com um de nós ou com o pessoal do conselho mesmo, aí vocês podem entrar lá no grupo. Acho que a Andréia está participando também, né? Daí a gente começa a ajudar vocês a responder. Mas infelizmente, por conta do tempo nosso aqui, a gente não consegue responder a todas essas questões. Mas uma das dúvidas aqui era justamente se tem algum grupo, alguma maneira de, né, de tirar dúvidas e tal. Inclusive, eu estou na coordenação do núcleo de peritos daqui do nosso conselho, e a gente também faz esse trabalho, né? Uma vez ou outra está ajudando alguém que tem um pouco de dificuldade, então a gente está às ordens aí, né? Para quem está começando, precisa de ajuda, pode ficar bem à vontade aí para entrar em contato com a gente, tá certo? André, gostaria de falar mais alguma coisa aí para nós encerrarmos? Eu só agradecer a oportunidade, gente. Espero que vocês não tenham cansado da minha voz, porque eu cansei dela. Não é todo dia que fico uma hora falando aqui, mas acho que foi bacana, a gente cumpriu pelo menos o que a gente propôs, e eu acho que vai ficar gravado, né? Se alguém quiser rever na apresentação ali no final, eu coloco os meus dados. Se não quiser falar no grupo, tiver alguma questão, quiser entrar em contato, eu estou à disposição, dentro da medida do possível, para auxiliar todo mundo. Ok? E agradeço aí o interesse e super incentivo, sabe? Vamos lá, colocar mais economista aí no nosso meio, né, Fabiano? Isso aí. Obrigado, doutora Andréa. Obrigado, colegas Imagine. economistas. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos, obrigado, Andréia, obrigado a todos os participantes. Temos mais 2 dias ainda da nossa semana de perícia. Nós chegamos hoje aí a 100 participantes agora, né? O pessoal começou a sair no finalzinho, mas a gente permaneceu aí em torno de 100 participantes do começo ao fim. Então, obrigado a todos. Amanhã a gente tem mais, e daí na sexta-feira nós vamos encerrar, né, com um tema bastante interessante, né, complexo, dependendo do ponto de vista, que é a questão de avaliação de empresas. Então, boa noite a todos e muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.